A Rosana tá dizendo que a farinha de trigo sarraceno tem um sabor muito ruim. Isso é muito de paladar, né, Rosana? E também da quantidade que você usa na receita. Sim, a farinha de trigo sarraceno, assim como a maioria das outras farinhas sem glúten, deixa sabor residual na massa. Fato. Se você coloca a farinha de trigo sarraceno de maneira equilibrada, para que ela entre somente proporcionando mais maciez, mais umidade, né, em vez de deixar sabor residual, você consegue um resultado final maravilhoso e não vai ficar com sabor forte, tá? Então é muito mais a proporção que você usa, né, e o seu paladar, do que necessariamente ali a farinha ser ruim. Sim, a farinha tem um sabor mais forte. Se você adiciona muito na sua massa, esse sabor vai ficar evidente. Isso aí não tem, né, como retirar. É como a farinha de grão de bico, farinha de teff também deixa sabor residual, farinha de amaranto, de quinoa, todas essas farinhas deixam sabor residual. Por isso que eu sempre falo, você precisa combinar as farinhas, não usar somente um tipo. Por exemplo, se você usa só a farinha de arroz branco, tudo bem. Farinha de arroz branco que combina com outros grupos. A farinha de arroz branco é neutra, ela não vai deixar sabor residual se você usar de maneira equilibrada. Agora, se você usa toda a farinha de estrutura da receita sendo farinha de trigo sarraceno, sim, a sua massa vai ficar com sabor muito forte de trigo sarraceno. E aí nós temos outra variável. A depender da marca do trigo sarraceno, a depender se ele foi triturado com a casca ou não, esse sabor pode ser mais acentuado ou não, né? Então depende muito, depende da marca, depende do tipo de farinha, se é mais integral ou não, ou seja, se é triturada com a casca ou não. Depende da proporção que você põe na receita. Então tem muitas variáveis e depende do seu gosto também, certo? Mas você consegue sim controlar esse sabor residual com a combinação de farinhas, certo? A farinha de sorgo, ela também deixa sabor residual. E uma coisa que eu não gosto nela é que ela é muito indigesta depois de cozida ou assada. Quando ela passa por um processo, qualquer processo de cocção, a farinha de sorgo, ela se torna muito mais indigesta. Ela pesa muito mais no nosso organismo, a gente demora muito mais para digerir. Isso se deve ao fato também que ela é rica em fibras, muito rica em fibras, tá? Mas a farinha de sorgo também deixa sabor residual. Então a gente precisa combinar com outras farinhas para a gente ter um pão ou um bolo perfeito.